Então agora vamos nos acalmando, sentando confortavelmente, descruzando as pernas e os braços, acalmando a nossa mente. Qualquer tipo de conflito vamos deixar lá do lado de fora, lá na rua. Aqui dentro a gente vai se concentrar, a gente vai acalmar. É o nosso momento de nos ligarmos ao plano espiritual. É o nosso momento de tratamento. Vamos agradecendo a todos os mentores, os nossos amigos queridos que estão sempre ao nosso lado. Agradecer esse amparo, esse carinho, esse abraço fraterno que eles nos dão neste momento. Vamos agradecendo a toda a espiritualidade de luz que aqui se faz presente, os médicos, os enfermeiros, todos que estão aqui trabalhando pela gente e pelos desencarnados que nos acompanham também. Vamos agradecendo a Jesus esse momento tão gostoso de estarmos aqui. Vamos abrindo a nossa mente, nosso coração, para a gente receber a mensagem que o Hélio vai trazer para a gente hoje. Agradecendo a Jesus nesse momento que estamos aqui. E vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, sentindo toda essa energia de amor que vem dele, todo esse amparo. E vamos agora nos preparando para receber o Evangelho dessa noite. Graças a Deus. Boa noite a todos. Boa noite. É um prazer estar aqui. Eu sou Hélio Paiva. Ou sou Hélio Paiva, né? Que cada encarnação ele vai mudando de nome, né? Não é verdade? Então, é muito prazeroso estar aqui. Acho que é a terceira vez que eu venho aqui, né? E convidado pelo Onofre. E recebo esses sorrisos lindos quando hora que eu chego, né? Essas meninas maravilhosas, a gente se sente em casa. Eu já me sinto em casa aqui. A gente se sente já confortável, né, no meio de amigos. É um prazer estar com vocês. Pelo que eu vi, todos já são frequentadores da casa. Ninguém levantou a mão quando perguntou se tinha alguém novo. Então, é hora de trazer os amigos para cá, né? Convidar, né, os amigos, os parentes, os inimigos também, né? Porque, né, convido inimigos, né? O que se diz de nossos inimigos, né? Para virem, né, conhecer a nossa doutrina. Hoje o tema é a parábola, que é aquela que fala dos dois filhos ou os dois irmãos. E o Onofre gosta de parábolas, sempre dá parábola para fazer, eu adoro parábolas também, né? As parábolas são muito maravilhosas, todas elas, né? Porque elas exemplificam para nós, ou melhor, no tempo de Jesus ele exemplificava as parábolas, usava, né, termos do dia a dia das pessoas, do cotidiano daquelas pessoas, para que elas conseguissem entender o que ele estava falando. E mesmo assim muitos não compreendiam. Essa parábola é das mais curtas. O texto é bem curto, né? E está em Mateus capítulo 21, versículos 28 a 32, né? Mas que vos parece, Jesus fala, um homem tinha 2 filhos e dirigindo-se ao primeiro disse: filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, responde: não vou. E depois, arrependido, ele fala: eu vou. E se foi, né? E dirigindo-se ao segundo filho, ele falou de igual modo, respondendo, ele disse: eu vou, Senhor. E não foi. Olha só, né? Um disse que não ia e foi, outro que disse que ia e não foi. E o que Jesus queria ensinar para a gente sobre isso, né? Então, qual dos dois fez a vontade do Pai? Jesus perguntou, disseram-me, né? O primeiro. E disse-me Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino dos céus. Naturalmente estava falando isso para os fariseus e os publicanos. Quer dizer, ele está falando para aqueles senhores da lei, os que falavam da lei, porém não praticavam, né? E ele fala que as meretrizes, olha só, que os cobradores de impostos, né, que eram malquistos pela sociedade, entrariam no céu antes deles. Mais adiante, se der tempo eu vou falar, ele fala isso exatamente depois daquele momento em que ele
chega no templo, eles estão vendendo, usando o templo como um local para se vender as coisas, para se vender a religiosidade. Por isso que ele faz essa pergunta após, ele fala que eles não entrarão no reino dos céus, entrarão depois dessas pessoas que eles execravam, né, que eram tidos como pessoas de má vida. Assim como também, né, e no final, se der também, quero falar sobre a parábola do bom samaritano, que fala muito disso também, né? Não é isso? Passa o sacerdote, passa outro que ajuda o sacerdote, quem é que ajuda? É aquele que é o que é execrado pela sociedade, não é isso? Que é o samaritano, né? Que os samaritanos não eram queridos, né, pela sociedade, porque eles não oravam no templo, né, junto com eles, tinha o próprio templo deles, né? Por isso Jesus fala que as prostitutas, os cobradores de impostos, eram mais importantes do que eles entrariam no reino dos céus antes deles, né? Então, se nós nos lembrarmos também, Maria Madalena, né, que era uma prostituta, e Zaqueu, que era um cobrador de impostos, né, eles foram recebidos por Jesus. Aliás, Maria Madalena é tão importante que, para quem Jesus apareceu fluidicamente, que não é ressurreição, né, gente? É o corpo espiritual. Nós espíritos sabemos que não é a ressurreição, não era o corpo físico de Jesus que estava ali, mas sim o seu corpo espiritual, o seu perispírito, a sua veste espiritual. Como ele fala também naquela outra parábola que ele fala, não está vestido, por que você está vestido com a veste nupcial? É exatamente esse corpo fluídico, esse corpo luminoso que todos nós temos, não tão luminoso assim, pelo menos o meu não é, né? Eu falo por mim, né? Jesus falava desse corpo espiritual, desse perispírito, que nós recebemos o passe. Como é que nós recebemos o passe? Não se encosta a mão em nós, que não há necessidade, porque o nosso corpo espiritual está a 10 centímetros mais ou menos do nosso corpo, que é a nossa identidade espiritual, que é o nosso perispírito. Então Jesus apareceu nesse sentido, ele não apareceu para Maria Madalena primeiro para ela, e uma mulher, né, gente? É verdade, as mulheres ficam tudo, né, sorridente, né? Primeira mulher, não é verdade? Apareceu primeiro, era uma pessoa que era tida como de má vida. Então ele diz que eles são o primeiro reino dos céus do que vocês, que negociam a religiosidade. Na verdade, ele quis dizer isso. É isso que vendiam, né, na porta do templo, que é um monte de coisa, né, aquelas oferendas, né? Então, ele falou isso para eles. E realmente é isso que ele fala, né? A mensagem dessa parábola se refere principalmente àqueles que reencarnam com um propósito, né? Com um compromisso, uma missão, né? E não a cumpre, apesar de ter comprometido com o Pai, trabalhar na sua seara, trabalhar na religiosidade, né? E trabalhar na sua vinha, na sua seara, que é o quê? O planeta, o universo, porque não reencarnamos apenas na Terra. Nós podemos reencarnar em outros planetas também. Na casa do Pai há muitas moradas. Não é isso? Todos os planetas têm vida. Então, quando se fala em vida, o ser humano, principalmente os cientistas, pensam em corpo físico. Mas vida não é corpo, vida é espírito. Às vezes nós vamos falando assim, tem vida em Marte. Lógico que tem vida em Marte. Isso aqui é uma vida espiritual, não uma vida corporal. Os espíritos que estão ali na condição de necessária àquele planeta, aquela condição. Os espíritos que estão ali não precisam de oxigênio, porque depois que o espírito chega numa condição evolutiva, ele não precisa de nada disso. Apesar de nossos irmãos serem explorados, né, com essas oferendas, enganando-os, pensando que eles necessitam ainda dessas coisas. Mas o espírito não precisa de matéria mais. Quando nós desencarnamos, não precisamos mais. E nossos irmãos são explorados. Nesse tempo, no tempo eram explorados em vida, né? Encarnados. Porém, após o desencarne, também continuam sendo explorados. Nós que trabalhamos em instituição espírita, trabalhamos na desobsessão, nós sabemos bem o que é isso. Eu recebo, eles me pagam, eles me dão essas coisas. Dão o que para você? Que você não precisa mais disso. Só que é difícil para se entender isso. E quando nós desencarnarmos, também nós vamos ter essa dificuldade, viu? Nós pensávamos que nós precisamos ainda de algumas coisas, porque nós sentimos necessidade ainda. O espírito sente necessidade das coisas ainda, logo no momento do desencarne. Mas isso é para outro assunto, né? Então, Jesus se dirige aos detentores do conhecimento, né, do Evangelho, que se compromete a divulgar na essência os ensinamentos. E, na verdade, acabam sim divulgando, mas de uma forma, né,
difícil, de uma forma diferente, de uma forma errônea, porque faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Já naquele tempo, né, já se fazia isso, os profetas falavam para fazer alguma coisa, para o povo tinha que respeitar as leis, porém eles não as respeitavam. Hoje ainda acontece, infelizmente. Né? Ainda continua né? Esses filhos que reencarnam com a missão, né? Agindo como o segundo filho, né? Que promete ao pai que trabalhará em sua vinha, mas não cumpre. Trabalha sim, mas trabalha de uma forma que não é a forma correta, a forma que se prometeu. Por isso Jesus perguntou a todos, e a nós também. A nós também, né? Quem merece mais crédito? Aquele que talvez sabendo de sua pequenez e dificuldade, né, em cumprir inicialmente recusa o convite, mas depois pensa melhor, né, e decide assumir o compromisso. Veja essa parábola como um exemplo que pode ocorrer com todos nós. E posso assegurar que já aconteceu comigo, todos nós, né? Nós demoramos um pouco para a gente ver com aquele compromisso e fala, poxa, não vai ser agora. Mas depois a gente decide, eu vou fazer sim. Eu vou abraçar isso. Eu falo por mim, né? Que eu entrei na doutrina já com mais de 40 anos de idade. E quando, talvez eu tenha vindo já com esse compromisso, falando que vou, mas né, não vai ser agora, não. Vamos esperar mais um pouco, a gente vai adiando, né? E quando a gente acaba abraçando mesmo, trabalhando na seara do mestre. É que a gente procura fazer hoje, né? Então, alguns de vocês também aqui presentes devem ter acontecido isso. Ainda demora um pouco, né, para a gente, né, abraçar realmente a doutrina. Mesmo que a doutrina espírita é uma doutrina nova, e nós, basicamente, somos todos nascidos no catolicismo. Não é verdade? Basicamente todos nós. Então chega um momento em que nós, puxa vida, eu preciso de algo diferente, isso não está me preenchendo, não é isso que eu penso, não é assim que eu imagino que seja. Aí nós encontramos a doutrina espírita e descobrimos que realmente ela preenche as nossas necessidades, nos explica e nos esclarece a respeito de muitas coisas que nós tínhamos dúvidas. Apesar de muitas vezes nós não queremos muito, né? Porque é meio difícil, porque a doutrina, diferente das outras religiões, não cobra nada de nós. E nós sentimos assim meio, né? Não tem que fazer nada. Nós apenas temos que fazer o que nós quisermos fazer, nós temos livre-arbítrio e consciência e pronto. Faça o que você quiser da sua vida. Porém, vai ter que reparar algum engano que cometa. Não é isso? Ninguém faz a gente fazer penitência, nem nada. A penitência é nossa. Nós fazemos o que nós quisermos da nossa vida. A doutrina espírita é isso. Faça o que você quiser da sua vida. Porém, lá na frente vai ter a reencarnação. E aí? Como é que vai ser a reencarnação? É exatamente isso. E esses irmãos, cada um desses irmãos da parábola, o que acontece? Não é julgamento, né? Mas cada um que reencarna com uma missão, com um compromisso e não cumpre, terá que rever, né? Reparar, retornar. Temos que retornar quantas vezes forem necessárias para que nós cumpramos os nossos compromissos, né? E o segundo, ele aceitou de pronto o segundo filho, e no final acabou provavelmente se arrependendo da promessa feita, né? E acabou não cumprindo. Diz que provavelmente algum dos presentes, né, agimos como segundo filho, assumimos alguns compromissos sem analisar bem. Fazemos promessas, né, em momentos de grande euforia, de grande emoção, né, não conseguimos, né, permanecermos, né, vivenciando a situação que nos desagrada depois. Né. Nós não temos algo no momento de alegria, nunca prometemos nada no momento de alegria, numa festa. Você me dá tal coisa, você me faz qualquer coisa para mim? Não. Depois a gente conversa sobre isso. Às vezes a gente faz promessas nesses momentos, né, de euforia, que deve ter sido com esse filho, eu vou e resolvo tudo, e no fim não conseguimos resolver nada. Todos nós já fizemos, eu já passei por essa situação. A gente vai aprendendo. No meio de uma festa, alguém fala, você me dá tal coisa, você faz tal coisa, né? A esposa fala assim, posso viajar com as minhas amigas para a Bahia? Você fala, pode, amor. Né? Sim, só que eu falei no momento de euforia, mas ela gravou, ela vai esperar que ela viaje para a Bahia com as amigas, com as primas. Aí chega um dia que as primas resolvem ela fazer a viagem, ela fala, amor, lembra, elas vão agora para a Bahia, lembra que você prometeu que eu ia? E aí? Não é mais ou menos assim? Momentos de grande euforia, nós devemos falar, depois eu decido.
depois eu falo. Então, esse filho, né, foi assim, né? Eu vou, né? Depois decidi, eu não vou. Então, nós temos que ter muito cuidado com as nossas decisões, com as promessas que nós fazemos. Principalmente com as crianças, viu, gente? Prometer para a criança, né? Não tem aquele ditado, né? Na verdade, é mais grave, viu? Depois vai ser cobrando, né? Então, pode ser no ambiente de trabalho, pode ser no casamento e diversas outras situações, né? O segredo é agir como o primeiro filho, né? O melhor, negado inicialmente, posteriormente, após analisar, né? Com toda a calma, falar, eu aceito, se agora eu vou. Mesmo porque não fala também nesse tempo desse convite. Quanto tempo que esse filho demorou para dizer que ele iria ou não? Não fala da palavra. Quanto tempo que ele demorou para pensar, para decidir? Porque nós falamos aqui em missão, a gente pensa em missão como algo muito grandioso, né? Grandes obras, Chico Xavier, Divaldo Franco, Gandhi. Não. Todos nós somos filhos de Deus e todos nós viemos aqui para trabalhar na sua seara. Não importa o que nós vamos fazer aqui. Todos são importantes, ou não? Não é? Todos têm suas missões, todos os filhos vêm aqui para trabalhar na seara do Pai com compromisso. Nós não precisamos do pintor, do pedreiro, de quem recolhe o nosso lixo, do médico, do advogado, do juiz, todos. Todos nós nos comprometemos no mundo espiritual a cumprir um compromisso aqui, na seara do Pai. Não importa o que nós vamos fazer aqui, porque todos são importantes. Todos os seres humanos, todos os filhos de Deus são importantes nesse trabalho, nessa missão na seara do Pai. Portanto, que nós façamos da melhor forma que nós pudermos fazer. Não é verdade? Quem veio para limpar uma casa, que limpe direito. Quem veio para ser advogado, que advogue direito. Quem veio para ser juiz, que julgue direito. Ou da melhor forma que se possa fazer. Se eu vim com o compromisso de fazer uma palestra, que eu procure fazer da melhor forma possível, de acordo com a minha condição. Depois nós fazemos o nosso melhor. Se o outro disser que não achou bom, que nós fizemos tudo bem, mas nós saímos de um local e falamos, eu fiz o meu melhor. Eu me esforcei para fazer o meu melhor. Não importa o que eu venha para fazer aqui. Porque missão não é só os seres grandiosos, não. Todos nós temos a nossa missão aqui. Não importa qual seja. E todas são importantes. Não é? O assessorismo do elevador não é importante? Claro que sim. Não é verdade? Qualquer pessoa, não importa o que ela faça. Ela é importante. Todos nós, quando nós retornamos para cá, nós somos filhos de Deus e falamos, filho, você vai lá, você vai fazer determinada coisa, de acordo com a nossa condição evolutiva e também de conhecimento. Não vou ser cientista? Não, porque eu não tenho condição de ser cientista. O cientista reencarna com a missão de ser cientista, mas contanto que ele seja um bom cientista. Que ele trabalhe de uma forma correta, de uma forma séria e com dedicação, para que ele consiga cumprir a missão com que ele se comprometeu antes de retornar aqui. E todos nós estamos cumprindo nossa missão direitinho. Uma amiga um dia perguntou para mim, não sei se estou cumprindo a minha missão direito. Mas na verdade ninguém sabe, nós não conseguimos na verdade cumprir tudo numa encarnação, senão nós não estaríamos mais aqui, na verdade. Cumprir 100% tudo que nós nos comprometemos é difícil. Porque nós dependemos apenas de nós, dependemos do outro, do meio que nós reencarnamos, da família, do local de trabalho. Não é isso? Nós estamos com as melhores intenções, a pessoa é mal intencionada conosco. Não é fácil. Reencarnamos tantas vezes, por quê? Se nós nos isolarmos numa ilha também, nós não vamos evoluir. Então nós temos que estar nesse contato, porque nós somos seres sociais. Nós necessitamos desse contato. E é nisso que dificulta muito a nossa vida. Porque às vezes nós estamos numa boa intenção, as pessoas não têm boa intenção conosco, né? Então, é um compromisso muito importante que nós temos. Por isso nós devemos, assim, antes de abraçar um compromisso, como esse filho, né? Ter muito cuidado antes de assumir e antes de aceitar o que estão nos propondo, né? Não responder a nada sob forte emoção, como eu disse, né? Então, é igual aqueles casamentos em Las Vegas, né? Como é que é os casamentos? Vamos casar, né? Todo mundo vai no cassino, bebe, dá uns uísque, vamos casar, né? Aí depois, puxa vida, eu casei em Las Vegas, e agora o que eu faço? Não é verdade? Não é. Não é uma coisa sob forte emoção? Todo mundo apaixonado, né? Meu Deus, o que eu fiz? E quando é uma emoção negativa, que nós tomamos decisões
tem relação à agressividade. Ninguém reencarna com a missão de fazer mal para ninguém. Nós reencarnamos para sermos bons, ou para procurarmos ser os melhores que fomos na encarnação anterior. Controlar nossos instintos, conter nossos instintos. E nós conseguimos. Qual é a nossa missão? Nossa missão é sempre nos melhorar, sempre conter os instintos que nós carregamos conosco. E todos nós sabemos quais são nossos instintos. Aquela vontade que nós temos de fazer alguma coisa que não é a correta, nós vou me conter. É difícil? É difícil nós nos contermos. E tudo isso é missão, tudo isso é que nós nos propomos no retorno aqui a essa seara do Pai. Né? Se todos os seres humanos cumprissem os compromissos assumidos, né, antes do reencarne, com certeza nós estaríamos em uma condição evolutiva muito melhor. Todos nós, né? Jesus, na verdade, se dirigiu principalmente aos religiosos, como eu disse, aqueles, né, que possuem maior saber, os escribas e os fariseus. Porque, infelizmente, o saber nem sempre é acompanhado de sabedoria. Não é verdade? Pessoas têm o saber, mas não têm a sabedoria em usar esse saber. Infelizmente, esses escribas e fariseus faziam isso, né? Aquele mesmo, como eu disse, aquele faz o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Vocês têm que cumprir todas as leis, mas nós não precisamos cumprir nada. Vocês são a plebe, nós somos os senhores, né? Certamente havia se comprometido, Deus o reencarna, lógico, como o segundo filho, que é citado, né, na parábola, que disse, eu vou, veio, mas não cumpriu o prometido, né? Não se comprometeu, o que comprometeu com o pai, que é quem? Que é Deus, né? Que esse pai da parábola, naturalmente, que é Deus, né? Então, na verdade, como eu disse, está relacionado a missões, né? Nessa parábola, fala muito das missões, não importa o que nós viemos para fazer aqui, portanto, que nós cumpramos essa nossa missão, né? Todos nós somos missionários, todos nós temos a nossa missão aqui, né? O nosso planeta, no universo, para que ele se desenvolva e evolua. Depende de todos nós. Depende do projetista e do executor. Não é? Infelizmente, nós vemos nas grandes obras, quando inauguram uma grande obra, uma grande ponte, um grande edifício, o que é que nós vemos ali no momento que vai, né, inaugurar aquilo? Nós não vemos nenhuma pessoa que carregou o concreto. Nós não vemos ninguém que sujou o pé de barro, o pé na lama. Nós vemos só as pessoas que desenharam, que fizeram o projeto. Não é isso? Nós não vemos um funcionário ali com um capacete, com a roupa. Nós não vemos, infelizmente. Porque não se valoriza essas pessoas que estão também na obra da criação, também cumpriram com a sua missão aqui, que era fazer aquele trabalho mais bruto. Então é assim a importância de cada um aqui. Só que a importância é diminuída de acordo com o saber. As pessoas sabem, mas não têm sabedoria, não têm humildade de reconhecer o valor de cada um, o valor de cada pessoa, o valor de cada trabalhador, de cada pessoa que está aqui com a sua missão, que vem para trabalhar na seara do Mestre, na seara de Deus. A importância de todos. Se todos tivessem humildade, carinho, respeito pelas pessoas, nossa, o mundo estaria muito melhor. Nós vemos pessoas humilhando o garçom, não é verdade? Pessoa que tem condição, né? Humilha, não é verdade? Humilha a pessoa que vem servir, humilha a pessoa que trabalha no seu lar, que mantém seu lar em ordem e que também não é perfeito, porque às vezes ele comete algum erro, se humilha, se maltrata. Não é assim? Nós vemos tantas situações assim. Então, está cumprindo com a sua missão também. Também Deus de reencarnar veio com esse compromisso. É um compromisso mais humilde, porém é a condição evolutiva daquele ser. Cada qual reencarna com a sua missão. E que tudo é importante. Todos são importantes. O diretor de uma empresa que ganha 50 mil por mês, depende da babá que vai cuidar do seu filho, que vai ganhar 2 mil, sei lá quanto é que se ganha. É importante? Claro que é importante. Se ela não tiver aquela babá para cuidar da sua criança, você não vai poder ir trabalhar. Não é verdade?
Então, cada qual vem com a sua missão, cada qual vem com o seu compromisso. Então, se falar, eu vou, vá. Ou se achar que não dá, não comprometa. Olha, eu vou esperar um pouco, eu não vou. Aí, depois de um tempo, vou me preparar, agora eu posso ir. Agora eu vou porque estou em condições de ir e de cumprir com o meu compromisso. Então, é mais ou menos assim que Jesus quis falar para a gente nessa parábola, né? Cada qual de acordo com a sua condição evolutiva, né? Então, como eu disse, essa parábola foi dita após esse momento de Jesus, dos vendilhões do templo, né? Foi um dos raros momentos em que eu relato que Jesus, como se diz, perdeu o equilíbrio, né? Ele brigou com todo mundo, né? Ele expulsou todos aqueles vendedores de coisas na porta do templo, né? Então, ele utiliza essa parábola exatamente para falar dos escribas e fariseus, que são aqueles que tanto tentaram que no fim acabaram matando, tirando a sua vida, né? Porque, e nessa mesma parábola, a mulher de Zebedeu, Salomé, ela pede a Jesus que deixe os seus filhos um à sua direita ou da sua esquerda. Você lembra disso? E ele fala, será que eles conseguem beber do cálice que eu irei beber? Porque ele já sabia antecipadamente que ele iria ser morto e ser crucificado, né? E elas pensavam, quando Jesus falava no reino, você pensava no reino da terra. Mas a coroa que Jesus recebeu foi uma coroa de espinhos, né? Que ainda machucou muito. Então, aquela ideia de que eles vão ficar no reino com você. Só que Jesus não pregava o reino aqui na terra, ele pregava o reino nos céus. E parece que não, mas no julgamento de Jesus, muitos que gritaram para soltar Barrabás, na verdade estavam decepcionados com Jesus, porque eles esperavam que Jesus fosse os livrar do jugo romano. Mas não era disso que Jesus falava. Ele não falava dessa libertação. A libertação que ele falava era do Espírito e não do jugo romano. Então muitos ficaram decepcionados com ele. Judas ficou decepcionado com eles. O fato de Judas ter vendido é porque Jesus pensava que ele ia causar uma revolução e ia tomar o poder. Só que o poder é outro. Por isso nós falamos de Jesus, até hoje vamos falar de Jesus por séculos e séculos e séculos e milênios, pela sua sabedoria. Então, basta que nós nos esforcemos para doar o nosso melhor, né? Não importa qual seja o nosso compromisso aqui, sejamos mecânicos, trabalhamos na limpeza, né? De assessorista, né? De coletor de lixo, de orador, não é verdade? Né? De gerente, de advogado, policial, juiz, não importa. O governante. O importante é que nós, chegando aqui, na seara do mestre, nós façamos o nosso melhor. Aí vem a pergunta para nós mesmos: estamos fazendo o nosso melhor? Estamos cumprindo com o nosso compromisso, que nós reencarnamos, que assumimos, e nem todos os compromissos que nós cumprimos aqui, nós trouxemos conosco, os que nós assumimos aqui, após reencarnados. Porque nem tudo que nós cumprimos aqui, que nós vivemos aqui, estava programado na nossa encarnação. Que às vezes nós fazemos algumas coisas, tomamos algumas decisões que não estão relacionadas à nossa vida passada, mas a essa vida mesmo. Aquelas decisões equivocadas que nós tomamos, sejam elas quais forem, que todos nós sabemos, mas as decisões equivocadas que nós tomamos, todos nós já nos equivocamos, porque somos seres humanos. Tomamos decisões que eu falo, puxa, se eu não tivesse feito aquilo há 40 anos atrás, mas tudo isso é uma forma de sabedoria para nós, de aprendizado. Erramos para que nós possamos acertar depois. É isso que acontece. Então, qual é a nossa missão? Nós estamos como esse filho que falou que ia e veio e não fez o que deveria fazer, ou aquele que disse que não ia. Posteriormente pensou bem e falou, agora eu vou fazer. Se nós chegamos aqui, estamos firmes na nossa doutrina, estamos seguindo ou procurando seguir os ensinamentos do Mestre Jesus, dessa doutrina maravilhosa, estamos no caminho certo. E se estamos cumprindo com os nossos deveres, sejam familiares, seja no trabalho, seja o que seja, nós estamos cumprindo com a nossa missão, sim.
Estamos fazendo o nosso melhor. E na próxima encarnação faremos melhor ainda, faremos muito mais, com certeza. Porque essa doutrina nos dá o caminho, nos mostra o caminho. E é muito bom que nós estejamos juntos aqui. E em breve voltarei aqui novamente, o nosso tempo se esgota. Muito obrigado a todos pela presença, gratidão pelo carinho, gratidão, Onofre, pelo convite, gratidão a vocês pela recepção, e que Deus ampare a todos nós possamos continuar cumprindo as nossas missões da melhor forma possível. Muito obrigado a todos. Vamos agradecendo a mensagem de hoje, agradecendo a Vera que nos trouxe essa parábola. Vamos abrindo agora os nossos corações, aquele nosso momento de doação. Vamos permitindo que uma luz, uma energia verde, que é a luz da cura, seja colocada aqui no centro dessa sala. Vamos doando carinhosamente essa energia de amor também. E vamos entregando aos nossos amigos espirituais para que seja levado onde se faça mais necessário. Vamos vibrando agora pelo nosso planeta azul, pelo nosso planeta Terra. Vamos vibrando por todos os países que se encontram em guerra, por todas as pessoas que estão doentes do corpo e da alma. Vamos vibrando por todos os hospitais, todos os asilos, os orfanatos, todos os manicômios, os presídios. Vamos vibrando por todos os nossos irmãos que se encontram em situação de rua, todos os nossos irmãos que se perderam nas drogas ou nos vícios de qualquer tipo. Vamos vibrando pelo lar dos nossos amigos, pelo lar dos nossos familiares. Vamos vibrando pelo nosso próprio lar. E vamos vibrando por nós mesmos. Vamos pedindo que Jesus nos envolva amorosamente com o seu manto de luz. Vamos sentindo esse envolvimento carinhoso e amoroso, sentindo essa vibração, essa energia, pedindo, Mestre, que nos proteja, que nos ampare, que nos ajude a evoluir moralmente. Vamos pedindo que o Senhor nos ajude, esteja sempre ao nosso lado. E vamos agradecendo a Deus pela dádiva da nossa vida, porque temos família, temos onde morar, pelo nosso emprego, por todas as pessoas que nos cercam, que possamos estender as palavras e a mão de Jesus para qualquer um que nos procurar, para que possamos não só ouvir o Evangelho, mas também praticar aonde estivermos e no nosso dia a dia. Obrigada, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, orando em nome do Cristo